Uma noiva acreditava que seu grande dia seria perfeito dot asterisco. De repente, o noivo tomou uma decisão cruel, que mudou tudo diante de todos. Dot asterisco. O destino, porém, preparava uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Dot asterisco. Quando a verdade veio à tona, foi ele quem acabou derrotado pela própria arrogância. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de superação e justiça do destino. O sol daquela manhã de maio parecia zombar da felicidade que irradiava Diana. Era o dia do seu casamento, um sonho bordado com fios de esperança e promessas de amor eterno. No espelho embaçado pelo vapor do chuveiro, ela via não apenas a noiva vestida de branco, mas a mulher que finalmente encontraria seu lugar no mundo, ao lado de Marcos, seu grande amor. Cada detalhe da cerimônia simples, mas cheia de significado, havia sido planejado com carinho, desde as flores do campo que enfeitavam a pequena igreja até o bolo feito pela vizinha Dona Lúcia com a receita secreta da família. O vestido, costurado à mão por sua mãe já falecida, era a única herança de valor material que possuía, mas para Ana valia mais que qualquer joia. Ele representava a memória de um amor puro e a promessa de um futuro que ela acreditava ser igualmente abençoado. Seu pai, seu José, um homem simples e trabalhador, observava a filha com os olhos marejados de orgulho e uma ponta de preocupação. Ele sabia dos sacrifícios que Ana havia feito para manter a pequena casa da família e o quanto aquele casamento significava para ela a chance de uma vida mais fácil, longe das dificuldades que sempre enfrentaram. A pequena igreja de Nossa Senhora do Rosário, no coração do vilarejo, estava repleta. Vizinhos, amigos e alguns poucos parentes se apertavam nos bancos de madeira, ansiosos para testemunhar a união de Ana e Marcos. Ele, um rapaz bonito e ambicioso, filho do poderoso empresário Otávio Albuquerque, havia conquistado o coração da moça com promessas de um futuro brilhante e uma vida sem privações. Ana, ingênua e apaixonada, acreditava em cada palavra, em cada gesto de carinho que ele lhe dedicava. A marcha nupcial começou, e Ana, com o buquê de margaridas nas mãos trêmulas, caminhou pelo corredor, seu sorriso iluminando o ambiente. Marcos a esperava no altar, impecável em seu terno escuro, mas havia algo em seu olhar que Ana não conseguiu decifrar naquele momento de euforia. Um brilho frio, quase calculista, que ela atribuiu ao nervosismo. Ao chegar perto dele, o coração de Ana disparou, uma mistura de alegria e uma estranha apreensão. O padre iniciou a cerimônia, suas palavras ecoando pela nave, falando de amor, compromisso e sacrifício. Quando chegou o momento crucial, o padre perguntou a Marcos se ele aceitava Ana como sua legítima esposa. Um silêncio pesado preencheu a igreja. Marcos, em vez de responder, virou-se para Ana, e o sorriso que antes a encantava transformou-se em uma expressão de desprezo gélido. "Eu não posso", ele declarou, sua voz fria e cortante, rompendo o silêncio como um trovão. "Não posso me casar com você, Ana." O mundo de Ana desabou em 1000 pedaços. As margaridas escorregaram de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. As lágrimas, que deveriam ser de alegria, brotaram em seus olhos, turvando a visão. A humilhação era palpável, sufocante. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja, como um incêndio incontrolável. "Eu não me casarei com uma pobre", Marcos continuou, elevando a voz para que todos ouvissem. "Eu mereço mais. Mereço alguém que esteja à minha altura, alguém que possa me oferecer o futuro que eu realmente desejo." Nesse instante, uma mulher elegante, vestindo um caríssimo vestido de seda vermelha, surgiu ao lado de Marcos. Seus olhos verdes brilhavam com arrogância e um sorriso vitorioso adornava seus lábios. Ela era Beatriz, filha de um influente político, e a nova companheira que Marcos exibia com orgulho. "Esta é Beatriz", Marcos anunciou, passando o braço pela cintura da mulher. "Ela sim é digna de estar ao meu lado, uma mulher rica, com prestígio, e que entende o meu valor."
Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. O choque foi tão avassalador que ela mal conseguia respirar. As palavras de Marcos, como punhais, perfuravam sua alma. Seu José correu para ampará-la, mas a dor era tão intensa que nem mesmo o abraço apertado do pai conseguiu aliviar o sofrimento imediato. Os vizinhos tentavam oferecer palavras de consolo, mas tudo parecia distante, abafado pela voz cruel de Marcos e o riso debochado de Beatriz, enquanto eles se afastavam, deixando Ana para trás, humilhada, vestida de branco e com o coração em pedaços, no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. O destino, no entanto, tinha outros planos para aquela noiva abandonada. A poeira levantada pela partida apressada de Marcos e Beatriz ainda pairava no ar da pequena igreja, mas para Hanassé era como se o mundo inteiro tivesse desmoronado. Seu corpo tremia, e as lágrimas escorriam incontroláveis, molhando o véu que agora parecia um sudário. Seu José a segurava com firmeza, seu rosto marcado pela dor da filha e pela indignação. Minha filha, não chore por um homem que não a merece, ele murmurava, a voz embargada, enquanto os vizinhos se aproximavam oferecendo abraços e palavras de consolo que pareciam vazias diante de tamanha humilhação. Dona Lúcia, a vizinha que fizera o bolo, abraçou Ana com força, sentindo a dor da moça como se fosse sua. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, a notícia do escândalo chegava aos ouvidos de Otávio, o pai de Marcos, um homem de negócios. Implacável, acostumado a ter tudo sob controle, ele ouviu o relato de seu motorista com uma fúria contida. Marcos havia não apenas abandonado a noiva no altar, mas o fizera de forma pública e cruel, desprezando uma moça honesta e humilhando a família dela. Para Otávio, aquilo não era apenas um capricho de filho mimado. Era uma afronta à sua reputação, um sinal da soberba e da falta de caráter que ele tanto temia em seu herdeiro. Otávio já estava cansado da arrogância de Marcos, de sua obsessão por dinheiro e status e da forma como tratava as pessoas. A cena na igreja, descrita com detalhes pelo motorista, foi a gota d'água. Ele sabia que precisava agir, e agir de forma drástica. Não era a primeira vez que Marcos causava problemas, mas desta vez a humilhação pública era inaceitável. Ele precisava de uma lição, uma que o fizesse enxergar o mundo além do luxo e da superficialidade. Horas depois, Marcos chegou à mansão, eufórico com sua nova conquista, Beatriz, e alheio à tempestade que o aguardava. Ele mal teve tempo de se vangloriar de sua atitude quando Otávio o chamou ao seu escritório. A expressão séria do pai já indicava que a conversa não seria agradável. Marcos, o que você fez hoje foi imperdoável, Otávio começou. Sua voz baixa e perigosa. Humilhou uma moça inocente e manchou o nome da nossa família. Sua soberba chegou a um limite. Marcos tentou argumentar, justificar-se com a desculpa de que Ana era pobre demais para ele, mas foi interrompido. Basta, você vai aprender o valor da humildade, quer queira, quer não, Otávio decretou, seus olhos fixos nos do filho. Você passará um mês no campo, na fazenda de um antigo amigo meu, e adivinhe quem será sua companheira de aprendizado. Marcos o olhou confuso e irritado. A própria Ana. Se você não aprender a ter humildade e a respeitar as pessoas, eu retirarei toda a sua fortuna, cada centavo. Você terá que se virar sozinho. A notícia atingiu Marcos como um raio. Um mês no campo? Com Ana? Aquela ideia era absurda, um castigo cruel. Ele tentou protestar, mas a decisão de Otávio era inabalável. Relutante e furioso, Marcos aceitou o desafio, mas com a clara intenção de tornar a vida de Ana um inferno. Ele faria questão de ridicularizar a vida simples dela, zombando da comida, dos animais e até das roupas que ela usava. Mal sabia ele que o destino, com sua ironia peculiar, estava prestes a reescrever sua história e a de Ana, de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. A notícia de que Marcos Albuquerque seria obrigado a passar um mês na pequena propriedade de seu José ao lado de Ana espalhou-se como um rastilho de pólvora pelo vilarejo. A princípio, Ana não acreditou. Depois da humilhação no altar, a última coisa que desejava era ter Marcos por perto.
Seu pai, no entanto, explicou a situação com a calma que lhe era peculiar, revelando o plano de Otávio Albuquerque. Ana sentiu uma mistura de indignação e uma estranha pontada de curiosidade. O que o destino estava tramando? Marcos chegou à fazenda de seu José alguns dias depois, não em seu carro de luxo, mas em uma caminhonete velha enviada por seu pai. Ele desceu do veículo com uma expressão de puro desgosto, suas roupas caras e sapatos polidos em total contraste com a poeira da estrada e o cheiro de terra molhada que pairava no ar. Ana o observava da varanda, o coração ainda ferido, mas com uma nova resolução. Ela não seria mais a moça ingênua e apaixonada que ele havia desprezado. Então é aqui que a princesa do campo vive, Marcos ironizou, olhando ao redor com desdém. Ele apontou para as galinhas ciscando no quintal. E essas são suas damas de companhia? Que cenário bucólico, digno de um conto de fadas para pobres. Ana sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Este é o meu lar, Marcos. E se você não gostou, a porta está aberta para ir embora. Ela respondeu, sua voz firme, sem o tremor que ele esperava. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro teste de paciência para Ana. Marcos não perdia uma oportunidade de ridicularizar tudo. Na primeira refeição, ele fez caretas ao provar a galinhada caipira preparada por seu José. Isso é comida de verdade? Onde está o caviar? Onde estão os vinhos importados? Ele reclamava, empurrando o prato. Parece que estou comendo ração de animal. Ana o encarou, os olhos faiscando. Se não está satisfeito, pode ir para a cozinha e preparar a sua própria comida. Aqui a gente come o que a terra dá, com gratidão. Ele zombava de suas roupas simples, do trabalho na horta, da forma como ela conversava com os animais. Você realmente fala com galinhas, Ana. Que patético. Achei que só em desenhos animados isso acontecia. Ele ria, um riso oco que Ana detestava. Seu José, com sua sabedoria silenciosa, apenas observava, intervindo apenas para dar a Marcos as tarefas que Otávio havia imposto. Marcos, seu pai disse que você precisa aprender a trabalhar. Comece carregando esses baldes d'água do poço para a horta. Marcos bufou, mas a ameaça de seu pai de cortar sua fortuna era real demais para ser ignorada. Ele pegou os baldes com desajeito, derramando mais água do que carregando. Ana observava, tentando esconder um sorriso irônico. Aquele mês seria longo, mas talvez, apenas talvez, o destino estivesse começando a virar o jogo. A máscara de arrogância de Marcos era espessa, mas a vida no campo, com suas tarefas pesadas e a presença constante de Ana, começaria a testar sua resistência de formas inesperadas. Os primeiros dias de Marcos no campo foram um tormento. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas caras e volantes de carros esportivos, estavam agora cheias de calos e arranhões. Carregar baldes d'água, alimentar os animais, capinar a horta sob o sol escaldante, tudo era exaustivo e humilhante. Ele reclamava a cada tarefa, resmungando sobre a falta de ar-condicionado, a internet inexistente e o cheiro de terra que impregnava suas roupas. Hannah, por sua vez, continuava sua rotina com uma resiliência que o irritava e, ao mesmo tempo, o intrigava. Ele a observava enquanto ela cuidava das galinhas, colhia legumes na horta ou preparava as refeições com uma naturalidade que ele jamais vira. Ana não se queixava, não reclamava da vida simples. Pelo contrário, parecia encontrar beleza nos pequenos detalhes, no canto dos pássaros ao amanhecer, no frescor da brisa, na satisfação de colher o que havia plantado. Marcos, acostumado a uma vida de excessos e superficialidade, começou a perceber a força silenciosa que emanava dela. Em um fim de tarde, enquanto ele tentava desajeitadamente consertar uma cerca quebrada sob a supervisão atenta de seu José, Hannah apareceu com uma jarra de limonada fresca. Ele esperava um sermão ou uma piada sobre sua inabilidade, mas ela apenas estendeu a jarra, um pequeno sorriso nos lábios. Beba, o trabalho no sol cansa, ela disse sem ironia. Marcos hesitou, mas a sede era maior que o orgulho. O líquido gelado desceu por sua garganta e ele sentiu um alívio inesperado. Foi um momento breve de silêncio, onde a máscara de arrogância
De Marcos pareceu rachar por um instante. Ele começou a notar coisas que antes ignorava. A forma como Ana acariciava o pelo macio de um bezerro recém-nascido, a paciência com que ensinava seu José a usar o novo rádio que um vizinho emprestara, a alegria genuína em seus olhos quando uma semente brotava na horta. Longe do burburinho, da cidade, das cobranças sociais e das expectativas de seu pai, Marcos percebeu que pela primeira vez em muito tempo ele não precisava fingir ser alguém que não era. Não havia ninguém para impressionar, apenas a terra para cultivar e os animais para cuidar. A verdade começou a se manifestar nos gestos simples, no cheiro da terra molhada após uma chuva fina, no som dos grilos à noite, no sabor da comida feita com ingredientes frescos e cultivados com carinho. Ele, que sempre buscou a felicidade em bens materiais e reconhecimento, começou a encontrar um tipo diferente de paz. Uma paz que nascia da simplicidade, da conexão com a natureza. E por mais que tentasse negar, da presença constante e digna de Ana. O que antes parecia uma humilhação insuportável, estava se transformando, lentamente, em um aprendizado. E essa transformação estava apenas começando. Enquanto Marcos começava a sentir os primeiros sinais de uma transformação interna, Ana resistia com todas as suas forças. O abandono no altar ainda era uma ferida aberta, e a ideia de que Marcos pudesse estar mudando parecia boa demais para ser verdade. Ela não queria se iludir novamente. Certa noite, sentada na varanda com seu José, ela expressou suas dúvidas. Pai, ele pode estar apenas atuando para o meu avô. Não posso me render facilmente. Seu José, com a sabedoria dos anos, apenas assentiu. Sua desconfiança é justa, minha filha, mas o tempo revela a verdadeira face das pessoas. No dia seguinte, Ana procurou Marcos, que estava tentando, sem sucesso, ordenhar uma das vacas. Ele estava sujo de leite e com uma expressão de frustração. Ela o observou por um momento e então se aproximou. Marcos, precisamos conversar. Meu pai me disse sobre a condição do seu avô. Ele a olhou surpreso. E o que tem? Estou aqui. Não estou? Fazendo o papel de caipira como ele quer. Ana o encarou séria. Não é tão simples. Eu tenho uma condição. Se ao final deste mês não houver um amor verdadeiro entre nós, algo que eu possa sentir e acreditar, eu sairei daqui. Mas sairei com dinheiro suficiente para reconstruir minha vida, para ter a segurança que você me tirou naquele dia. Marcos a olhou chocado com a frieza e a determinação em sua voz. Ele esperava raiva, tristeza, mas não aquela proposta calculada. Você está me chantageando? Ele perguntou incrédulo. Estou protegendo meu futuro, ela respondeu, sem vacilar. Você me humilhou diante de todos. Não serei humilhada novamente. Pense bem, Marcos. Se seu avô quer que você aprenda a humildade, ele também vai querer que você cumpra sua palavra. A frieza inicial de Ana era um escudo, mas por trás dele, ela observava cada movimento de Marcos. Ele, antes acostumado ao luxo e à vida fácil, agora se via em situações que jamais imaginou. Aprendeu a dar milho às galinhas, a carregar baldes de água sem derramar, a suportar picadas de insetos e arranhões dos arbustos. As mãos, antes macias, estavam calejadas. Ele resmungava menos, e até começou a aceitar as tarefas com uma resignação que surpreendia Ana. Em uma tarde chuvosa, enquanto ajudava seu José a consertar o telhado, Marcos escorregou e quase caiu. Ana correu para ajudá-lo, e por um instante, seus olhares se cruzaram. Não havia desprezo, apenas uma preocupação genuína nos olhos dela e um constrangimento incomum nos dele. Mais tarde, ele a surpreendeu cantando uma canção antiga que sua mãe costumava cantar, uma melodia triste que falava de perdas e recomeços. A voz de Marcos, antes sempre arrogante, estava embargada. Ele revelou que sua mãe havia morrido quando ele era muito jovem e que ele sentia falta dela. Ana viu surgir ali um homem diferente, capaz de agradecer por um prato de comida simples, de rir de si mesmo quando cometia um erro e até de chorar lembrando da mãe perdida. A máscara de arrogância estava se desfazendo, revelando camadas de vulnerabilidade que ela jamais esperaria encontrar no homem que a havia abandonado. A convivência,
que começou como um castigo, estava tecendo uma trama inesperada entre eles. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina no campo, antes vista como um fardo insuportável por Marcos, começou a adquirir um novo significado. Ele não apenas realizava as tarefas, mas parecia genuinamente interessado em aprender. Seu José, com sua paciência infinita, ensinava-lhe os segredos da terra, a melhor época para plantar, como cuidar dos animais. Marcos, que antes só se preocupava com o próximo lançamento de carro ou a última moda, agora discutia com seu José sobre a previsão do tempo para a colheita ou a saúde de uma das vacas. Ana observava tudo, ainda com um pé atrás, mas a transformação de Marcos era inegável. Ele já não zombava de suas roupas simples, nem da comida caseira. Pelo contrário, elogiava o sabor do pão de queijo que ela fazia e pedia bis da galinhada. Aquele rapaz arrogante que a havia humilhado diante do altar estava, aos poucos, se desfazendo, dando lugar a um homem mais atento, mais humano. Uma tarde, enquanto Ana colhia morangos na horta, Marcos se aproximou. Ele não fez nenhuma piada, apenas se agachou ao lado dela e começou a ajudar, com uma delicadeza que a surpreendeu. Sabe, eu nunca tinha parado para pensar em como as coisas chegam à nossa mesa, ele confessou, sua voz suave. Sempre achei que era só ir ao supermercado e pronto. É um trabalho e tanto. Ana o olhou e pela primeira vez viu sinceridade em seus olhos. É um trabalho duro, Marcos, mas é gratificante. Ver a terra dar frutos, cuidar dos animais, é uma conexão com a vida que o dinheiro não compra. Ele assentiu, pensativo. Eu não sabia o que era isso. Minha vida era só correr atrás de mais dinheiro, mais festas, mais coisas. Mas aqui é diferente. É como se eu pudesse respirar de verdade. A convivência forçada estava criando laços inesperados. As conversas, antes cheias de farpas e ironias, agora eram mais amenas, por vezes até profundas. Marcos começou a compartilhar memórias de sua infância, de sua mãe, dos momentos em que se sentia sozinho, mesmo rodeado de luxo. Ana, por sua vez, falava de seus sonhos, de sua vontade de estudar e de ter uma vida digna, não apenas para si, mas para ajudar seu José. A paixão, que ele pensou ter morrido no altar, reacendeu em seu coração de uma forma diferente, mais madura. Ele não se apaixonava pela Ana rica ou pela Ana que poderia lhe dar status, mas pela Ana simples, forte, que transformava dificuldades em esperança e sofrimento em dignidade. Ele via nela uma luz que nenhuma joia ou vestido de grife poderia ofuscar. Aquele mês estava chegando ao fim, e Marcos já não queria fugir do campo nem voltar para a antiga vida. A transformação era inevitável, e o amor, que ele havia desprezado, estava florescendo onde menos se esperava. O último dia, do prazo estabelecido por Otávio Albuquerque, amanheceu com uma névoa suave cobrindo o campo, como um véu de mistério sobre o futuro. Marcos sentia um nó na garganta. Aquele mês, que começou como um castigo, havia se tornado a experiência mais transformadora de sua vida. Ele não era mais o mesmo homem que zombara de Ana no altar. A arrogância havia sido substituída por uma humildade genuína e o desprezo por um amor profundo e sincero. Ana também sentia a tensão no ar. A frieza que usara como escudo estava se desfazendo, revelando um coração que, apesar da dor passada, começava a se abrir novamente. Ela havia testemunhado a mudança de Marcos, não apenas em suas ações, mas em seu olhar, em suas palavras. Aquele homem que agora ajudava seu José, com a mesma dedicação que ela, que cantava para os animais e que se emocionava com as histórias da vida simples, era quase irreconhecível. Naquela manhã, enquanto tomavam café na varanda, um silêncio carregado pairava entre eles. Seu José, percebendo a atmosfera, levantou-se e disse: "Vou cuidar das galinhas. Vocês dois precisam conversar." Marcos respirou fundo, seu coração batendo forte. Ele olhou para Ana, seus olhos marejados. "Ana, eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Eu fui um tolo, um arrogante, cego pelo dinheiro e pela superficialidade. Eu te humilhei de uma forma que ninguém merece." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas.
Mas este mês me abriu os olhos. Você me ensinou o que é o verdadeiro valor da vida, da dignidade, do amor. Ana o ouvia, as lágrimas brotando em seus olhos. A dor ainda estava ali, mas as palavras dele pareciam curar um pouco da ferida. Eu não quero voltar para a minha antiga vida, Ana, ele continuou, sua voz embargada. Eu não quero o luxo, o status, se não for com você. Eu me apaixonei pela mulher forte, gentil, que transforma a dor em esperança. Eu me apaixonei pela Ana, que não precisa de joias para brilhar, porque ela já tem uma luz própria. Ele se ajoelhou diante dela, não com a arrogância de antes, mas com uma humildade que Ana jamais imaginaria ver. Ana, eu sei que te machuquei profundamente, mas eu te peço uma chance de provar que mudei, que meu amor é verdadeiro. Ana, você aceita se casar comigo? De verdade, desta vez. O coração de Ana disparou. Era o pedido que ela nunca imaginou ouvir novamente, vindo do homem que a havia abandonado. Ela olhou para ele, para a sinceridade em seus olhos, para as mãos calejadas que antes zombavam do trabalho. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de emoção e esperança. Sim, Marcos, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu aceito. O abraço que se seguiu foi um selo de um novo começo, um amor que renasceu das cinzas da humilhação. Naquele mesmo dia, Otávio Albuquerque chegou à fazenda, ansioso para saber o resultado de seu plano. Ao ver Marcos e Ana juntos, de mãos dadas, com um brilho diferente nos olhos, ele soube que sua lição havia sido aprendida. A emoção tomou conta dele ao ver o filho finalmente mudar. Não apenas aprovou a união, mas em um gesto de profunda satisfação, decidiu entregar toda a sua fortuna ao casal. O destino havia, de fato, reescrito a história de Ana e Marcos, transformando a dor em uma promessa de felicidade. A notícia do casamento de Ana e Marcos, e principalmente da decisão de Otávio Albuquerque de entregar sua fortuna ao casal, causou um alvoroço no vilarejo. Aqueles que testemunharam a humilhação de Ana no altar agora celebravam sua vitória, vendo na história um conto de fadas moderno, onde a bondade e a humildade triunfavam sobre a arrogância. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção, realizada na mesma igrejinha que fora palco do abandono. Desta vez, não havia desprezo, apenas olhares de carinho e a promessa de um amor verdadeiro. Ana, agora esposa de Marcos e herdeira de uma vasta fortuna, não mudou sua essência. Continuou a ser a moça simples e gentil, mas com uma nova confiança e a segurança de um lar feliz. Marcos, por sua vez, abraçou sua nova vida com entusiasmo. Ele não apenas administrava os negócios da família com uma nova visão focada em responsabilidade social e sustentabilidade, mas também dedicava tempo à fazenda de seu José, que se tornou um refúgio para ele. A vida no campo, que antes o irritava, agora era sua fonte de paz e inspiração. Seu José observava a felicidade da filha com o coração transbordando de gratidão. Ele sabia que Ana merecia toda aquela alegria depois de tanto sofrimento. A casa simples no campo continuava sendo seu lar, mas agora, com o apoio financeiro de Marcos, ele pôde fazer melhorias, garantindo mais conforto para todos. A comunidade do vilarejo também se beneficiou da generosidade do casal, com investimentos em escolas e infraestrutura local. Enquanto a vida de Ana e Marcos florescia, o passado, como um fantasma, preparava seu retorno. Longe dali, na cidade grande, o ex-noivo que a abandonara no altar, o outro Marcos, vivia um inferno pessoal. Após a humilhação de Ana, ele havia se aliado a pessoas interesseiras, que o iludiram com promessas de riqueza fácil e negócios fraudulentos. Sua nova companheira, Beatriz, revelou-se tão superficial quanto ele, interessada apenas em seu dinheiro e status. A fortuna que ele tanto almejava se esvaiu rapidamente. Os negócios fraudulentos levaram-no à falência, e Beatriz, ao ver seu dinheiro acabar, o abandonou sem olhar para trás, levando consigo o que restava de seus bens. O outro Marcos, antes tão arrogante e prepotente, agora estava sozinho, falido e desesperado. Ele tentou reerguer-se, mas sua reputação estava manchada,
e as portas se fechavam em seu rosto. Um dia, por acaso, ele soube que Otávio Albuquerque havia deserdado seu filho Marcos e entregue sua fortuna a uma moça do campo. A notícia o intrigou, mas ele não deu muita importância. Afinal, o que uma moça do campo poderia fazer com uma fortuna? Ele estava tão imerso em sua própria desgraça que não conseguia imaginar a reviravolta que o destino havia preparado. O reencontro com o passado era iminente, e a vingança poética estava prestes a ser servida, fria e inesperada. Passaram-se alguns meses desde o casamento de Ana e Marcos. A vida do casal era um testemunho da transformação que o amor e a humildade podem operar. Eles estavam em um renomado restaurante na capital, celebrando mais um marco nos negócios da família, que agora prosperavam sob a nova gestão de Marcos, com o apoio e a visão de Ana. Ela estava deslumbrante em um vestido elegante, mas discreto, e Marcos, ao seu lado, exibia não apenas a elegância de sempre, mas uma aura de paz e felicidade que antes lhe era desconhecida. Enquanto desfrutavam da refeição, uma figura familiar, mas visivelmente abatida, entrou no restaurante. Era o outro Marcos, o ex-noivo de Ana. Ele estava irreconhecível. Suas roupas, antes impecáveis, agora pareciam gastas, e seu rosto, antes altivo, estava marcado pela preocupação e pelo desespero. Ele procurava por uma mesa, seus olhos varrendo o ambiente, até que seu olhar parou na mesa de Ana e Marcos. Um choque percorreu seu corpo. Ele piscou, incrédulo. Aquela mulher radiante, sentada ao lado do herdeiro Albuquerque, não poderia ser a mesma Ana que ele havia humilhado no altar. Mas era. E o homem ao lado dela, o filho de Otávio Albuquerque, era o mesmo que ele havia desprezado por se envolver com uma pobre. A ironia da situação era cruel. O ex-noivo, ainda dominado pela arrogância, apesar de sua situação, decidiu confrontá-los. Ele se aproximou da mesa, um sorriso forçado e cínico no rosto. Ora, ora, o que temos aqui? A pobretona do campo e o playboy que se rebaixou para viver com ela, ele disse, sua voz carregada de veneno. Pensei que você tivesse mais ambição, Marcos. E você, Ana, parece que conseguiu um bom partido, afinal. Mas não se iluda, o dinheiro dele não compra o que você não tem. Classe. Ana sentiu um arrepio. A presença dele trazia de volta a dor daquele dia no altar, mas desta vez ela não estava sozinha nem desamparada. Marcos, seu marido, segurou sua mão com firmeza, seus olhos fixos no ex-noivo, uma expressão de desprezo genuíno no rosto. Você está enganado, Ana respondeu, sua voz calma e firme, sem um pingo de medo. Eu não me iludo com dinheiro, nem com status. Eu me casei por um amor verdadeiro que nasceu da humildade e do respeito, algo que você nunca conheceu. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos, e então desferiu o golpe final. E quanto à sua suposição de que o dinheiro dele não compra o que eu não tenho, você está redondamente enganado. Eu sou a esposa de Marcos Albuquerque, o herdeiro de toda a fortuna de Otávio Albuquerque. A mesma fortuna que seu pai entregou a nós por ter aprendido o valor da humildade. Eu sou a milionária que você desprezou por ser pobre. A revelação atingiu o ex-noivo como um raio. Seus olhos se arregalaram em choque e o sorriso cínico desapareceu de seu rosto, dando lugar a uma expressão de desespero e incredulidade. Ele havia perdido tudo. E a mulher que ele humilhou por ser pobre, agora era a herdeira de uma imensa fortuna, ao lado do homem que ele desprezava. O restaurante, antes palco da humilhação de Ana, tornou-se palco da sua vingança poética. O silêncio que se seguiu à revelação de Ana foi ensurdecedor. O ex-noivo, pálido e com os olhos arregalados, cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe físico. A notícia de que Ana, a pobretona do campo, era agora a esposa e herdeira da fortuna Albuquerque, o atingiu com a força de um tsunami. Ele tentou balbuciar algo, mas as palavras simplesmente não saíam. A arrogância que o acompanhava até mesmo na miséria desmoronou-se. Os outros clientes do restaurante que haviam presenciado a cena começaram a murmurar. Alguns reconheceram o ex-noivo, lembrando-se dos escândalos envolvendo sua falência e o abandono de sua companheira. A história de Ana, que começou com a humilhação pública,
agora ganhava um novo capítulo, de triunfo e justiça. Marcos, o verdadeiro Marcos, levantou-se e colocou a mão no ombro de Ana, um gesto de apoio e amor. Ele olhou para o ex-noivo com uma expressão de pena, misturada com uma ponta de satisfação. Você teve sua chance, Marcos, ele disse, sua voz calma, mas firme. Você escolheu o dinheiro e o status em vez do amor e da dignidade, e agora você colhe o que plantou. O ex-noivo sentiu o peso das palavras e dos olhares de todos. Aquele que o havia desprezado por ser rebaixado, agora estava ali, forte e feliz ao lado da mulher que ele havia descartado. A cena era um espelho cruel de sua própria ruína. Ele havia perdido tudo: a fortuna, o prestígio, o amor e, o mais importante, a dignidade. Os gerentes do restaurante, percebendo a comoção e a situação embaraçosa, aproximaram-se. Senhor, pedimos que se retire, um deles disse educadamente, mas com firmeza. Sua presença está causando desconforto aos nossos clientes. O ex-noivo, sem dinheiro para pagar sequer uma refeição simples, foi escoltado para fora do restaurante, seus ombros curvados, a cabeça baixa. Ele que um dia havia entrado naquele mesmo tipo de estabelecimento com altivez, agora era expulso, sem prestígio, sem amor e sem um tostão no bolso. A cena era um contraste gritante com a entrada triunfal de Ana, de cabeça erguida, respeitada, por todos ao lado de seu marido. Ana observou a partida dele, e uma sensação de paz a invadiu. Não era uma paz de vingança, mas de justiça. A dor do passado não havia desaparecido completamente, mas agora era apenas uma cicatriz, um lembrete do caminho que a havia levado até ali. Ela olhou para Marcos, seus olhos cheios de amor e gratidão. Ele sorriu apertando sua mão. Aquele momento no restaurante foi um divisor de águas. O ciclo de humilhação e sofrimento estava finalmente fechado. Ana e Marcos, unidos pela dor e pelo aprendizado, haviam construído uma base sólida para o futuro. O destino, com sua sabedoria peculiar, havia feito justiça, mostrando que o amor verdadeiro, a humildade e a dignidade sempre prevalecem sobre o orgulho e a superficialidade do dinheiro. A vida, para eles, estava apenas começando a revelar suas mais doces bênçãos. Com o reencontro no restaurante, o passado finalmente se dissolveu, dando lugar a um futuro brilhante e cheio de possibilidades para Ana e Marcos. A cena da humilhação do ex-noivo, embora dolorosa em sua essência, serviu como um fechamento, uma prova de que a justiça, por vezes, encontra caminhos inesperados para se manifestar. Ana sentiu-se leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O casal voltou para sua vida, agora com uma determinação ainda maior de construir algo significativo. Marcos, com a fortuna de seu pai e a sabedoria que adquiriu no campo, dedicou-se a projetos que realmente importavam. Ele investiu em tecnologia agrícola para pequenos produtores, criou programas de educação para jovens do campo e apoiou iniciativas de sustentabilidade. Hannah, ao seu lado, era sua parceira em todos os sentidos. Sua visão prática e sua sensibilidade social complementavam a ambição e a inteligência de Marcos. A fazenda de seu José, que antes era apenas um local de trabalho, tornou-se um centro de inovação e aprendizado. Marcos e Ana transformaram-na em um modelo de produção sustentável, atraindo a atenção de agrônomos e ambientalistas. Seu José, orgulhoso, via seu pequeno pedaço de terra florescer de uma forma que ele jamais imaginara, e sua filha, a menina que ele criou com tanto sacrifício, transformando-se em uma mulher de influência e respeito. A relação de Ana e Marcos aprofundava-se a cada dia. A cumplicidade que nasceu entre tarefas pesadas e momentos de silêncio no campo agora era a base de um casamento sólido e feliz. Eles riam juntos, choravam juntos e enfrentavam os desafios da vida com uma união inabalável. O amor que os unia não era baseado em aparências ou bens materiais, mas na admiração mútua, no respeito e na certeza de que haviam encontrado um no outro a verdadeira essência da felicidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela fazenda, Ana sentiu uma tontura leve. Nos dias seguintes, outros sinais surgiram,
e uma esperança começou a brotar em seu coração. Ela fez alguns exames e a notícia mais doce chegou, selando para sempre a união transformada pela dor, pelo aprendizado e pelo verdadeiro amor. Marcos, ela disse com os olhos marejados de alegria, mostrando-lhe o resultado do exame. Nós vamos ter um bebê. Marcos a abraçou com força, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era a notícia que faltava para completar a felicidade deles. Um filho, um novo começo, uma nova vida, fruto do amor que havia superado tantas adversidades. Aquele bebê seria o símbolo da redenção de Marcos e da força de Ana. A prova viva de que o destino, por vezes, nos leva por caminhos tortuosos para nos guiar ao nosso verdadeiro propósito. A família que eles construíam era a maior riqueza que poderiam ter. A notícia da gravidez de Ana trouxe uma nova camada de alegria e expectativa para a vida do casal. A casa, antes preenchida apenas pelo amor deles, agora aguardava a chegada de um novo membro, um pequeno ser que seria a personificação de sua jornada. Marcos, que antes era o playboy despreocupado, transformou-se em um pai atencioso e protetor, acompanhando Ana em cada consulta, lendo livros sobre paternidade e sonhando com o futuro de seu filho. Ana, por sua vez, vivia a gravidez com uma serenidade e felicidade que irradiavam. Ela se sentia completa, realizada. A dor do passado, as humilhações, tudo parecia distante, como um pesadelo que finalmente havia chegado ao fim. Seu corpo, antes marcado pela exaustão do trabalho e pela tristeza, agora era um templo de vida, e ela o cuidava com carinho e gratidão. Seu José estava radiante com a notícia de que seria avô. Ele, que sempre sonhou em ver sua filha feliz e com uma família, sentia que a vida havia lhe dado a maior das recompensas. Ele passava horas conversando com a barriga de Ana, contando histórias da fazenda e cantando cantigas de ninar que sua falecida esposa costumava cantar. A presença do bebê já trazia uma nova energia para todos. Marcos e Ana decidiram que o filho nasceria no vilarejo, perto da natureza, em um ambiente que representava a essência de sua nova vida. Eles reformaram um quarto na fazenda, transformando-o em um berçário aconchegante, com móveis de madeira feitos por artesãos locais e um berço que seu José havia restaurado com carinho. Cada detalhe era pensado com amor, preparando o ninho para a chegada do pequeno. A comunidade do vilarejo compartilhava da alegria do casal. As vizinhas traziam presentinhos feitos à mão, receitas de chás para a gravidez e conselhos de mães e avós. Ana, que antes fora a noiva humilhada, agora era a futura mãe, respeitada e amada por todos. Sua história se tornou um exemplo de superação e fé, inspirando muitos a acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança pode renascer. Os meses voaram e a barriga de Ana crescia, assim como a expectativa. Eles escolheram o nome de Gabriel para o menino, um nome que significava homem de Deus, um presságio de força e proteção. Marcos e Ana estavam prontos para a próxima etapa de suas vidas, uma etapa que prometia ainda mais amor, mais aprendizado e a alegria indescritível de ter um filho. Aquele bebê seria o elo que uniria para sempre o passado de dor ao futuro de felicidade, selando a história de um amor que floresceu onde menos se esperava. O grande dia finalmente chegou. Em uma manhã serena, com o canto dos pássaros anunciando o novo amanhecer, Ana sentiu as primeiras contrações. A calma que a acompanhou durante toda a gravidez deu lugar a uma euforia controlada. Marcos, ao seu lado, estava uma mistura de nervosismo e excitação, mas com a mão firme transmitia toda a segurança que Ana precisava. Eles foram para a pequena maternidade do vilarejo, um lugar simples mas acolhedor, onde a equipe médica era composta por pessoas que conheciam Ana desde criança. Seu José os acompanhou, com os olhos marejados e o coração transbordando de emoção. A espera foi longa, mas a cada contração, a certeza de que um novo amor estava prestes a nascer fortalecia Ana. Horas depois, o choro de um bebê preencheu o ambiente, um som que ecoou como a mais bela sinfonia. Gabriel havia chegado. Um menino, saudável,
com os olhos curiosos da mãe e a força do pai. Ana o segurou nos braços e, naquele instante, todo o sofrimento do passado se desfez em um mar de amor incondicional. Ela olhou para Marcos, que tinha os olhos marejados, e viu nele o homem que ela amava, o pai de seu filho, o parceiro de sua vida. Marcos pegou Gabriel nos braços, sentindo o calor do pequeno corpo contra o seu. Uma emoção avassaladora o invadiu. Aquele pequeno ser era a prova viva de sua redenção, do amor que havia encontrado em Ana e da vida que ele havia escolhido. Ele beijou a testa de Ana, um beijo cheio de ternura e gratidão. Nosso filho, Ana, nosso Gabriel, ele sussurrou, a voz embargada. Seu José, ao ver o neto, sentiu uma alegria que não cabia no peito. Ele abraçou Ana e Marcos, agradecendo a Deus por ter permitido que ele vivesse aquele momento. A família estava completa, unida por laços de amor que nenhuma adversidade poderia romper. A notícia do nascimento de Gabriel se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Vizinhos e amigos foram visitar Ana e o bebê, trazendo presentes e votos de felicidade. A pequena casa na fazenda se encheu de risos, de cheiro de bebê e de uma atmosfera de pura alegria. Ana e Marcos, com Gabriel nos braços, sentiam que haviam encontrado o verdadeiro significado da felicidade. Os dias que se seguiram foram de adaptação e de descobertas. Marcos se revelou um pai dedicado, trocando fraldas, embalando Gabriel, para dormir e ajudando Ana em tudo o que podia. Ele não se importava com as noites mal dormidas ou com as novas responsabilidades. Cada momento ao lado de seu filho era um presente. Hannah, por sua vez, florescia na maternidade, com uma intuição e um amor que pareciam inesgotáveis. A chegada de Gabriel selou para sempre a união de Ana e Marcos, transformando a dor do passado em uma história de amor, aprendizado e redenção. Aquele bebê era o símbolo da força do amor verdadeiro, da humildade que transforma vidas e da justiça que o destino por vezes nos reserva. A família que eles construíram era a maior riqueza que poderiam ter, e o futuro, com Gabriel, prometia ser ainda mais brilhante. Os primeiros anos de Gabriel foram um turbilhão de descobertas e alegrias. A fazenda se tornou seu playground e os animais, seus primeiros amigos. Ele crescia cercado pelo amor incondicional de Ana, pela dedicação de Marcos e pela sabedoria carinhosa de seu José. A cada risada de Gabriel, a cada passo incerto, a cada nova palavra, Ana e Marcos se viam refletidos e a certeza de que haviam feito as escolhas certas se fortalecia. Marcos, com a responsabilidade de pai, mergulhou ainda mais fundo em seus projetos. Ele expandiu os programas de apoio a pequenos agricultores, criando cooperativas e escolas técnicas no campo. A fortuna de seu pai, antes vista como um fardo, agora era uma ferramenta para transformar vidas, e ele a usava com sabedoria e generosidade. Ana, com sua inteligência e sensibilidade, era a força motriz por trás de muitas dessas iniciativas, garantindo que os projetos tivessem um impacto real na vida das pessoas. A fazenda de seu José continuava sendo o coração da família. Gabriel passava horas com o avô, aprendendo sobre a terra, os animais e as histórias do vilarejo. Seu José, com o brilho nos olhos, via no neto a continuidade de sua linhagem, a prova de que o amor e a humildade eram valores que resistiam ao tempo. Ele ensinava a Gabriel a importância de respeitar a natureza, de valorizar o trabalho e de nunca esquecer suas raízes. Enquanto a vida de Ana e Marcos prosperava, o ex-noivo, o outro Marcos, afundava cada vez mais em sua própria miséria. Após ser expulso do restaurante, ele tentou recomeçar, mas a reputação manchada e a falta de caráter o impediam de encontrar qualquer oportunidade. Ele vivia de bicos, muitas vezes dormindo na rua, e a arrogância que o acompanhava havia sido substituída por um desespero profundo. Um dia, em um dos seus momentos de maior desespero, ele viu uma reportagem na televisão. Era sobre os projetos de sucesso de Marcos e Ana Albuquerque, a fazenda modelo no vilarejo, as cooperativas agrícolas, as escolas. E lá estava Ana, linda, sorridente, ao lado de Marcos e de um menino pequeno, Gabriel. A imagem o atingiu como um raio. A mulher que ele havia desprezado por ser pobre
Agora era uma figura de destaque, uma milionária respeitada, com uma família feliz. A inveja e o remorso o consumiram. Ele havia trocado o amor verdadeiro por uma ilusão de riqueza, e agora via o que havia perdido. A vida de luxo que ele tanto almejava havia se transformado em um pesadelo, enquanto a vida simples que ele desprezou havia se tornado um paraíso para Ana. Ele sentiu um nó na garganta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, ele se arrependeu profundamente de suas escolhas. Mas era tarde demais. O destino havia feito sua escolha e ele estava pagando o preço de sua arrogância. A justiça por vezes é lenta, mas implacável. Os anos se passaram e Gabriel cresceu, tornando-se um jovem forte e inteligente, com a bondade da mãe e a determinação do pai. Ele herdou o amor pela terra de seu José e a visão de negócios de Marcos, combinando-os em um desejo ardente de continuar o legado de sua família. A fazenda, sob sua influência, expandiu-se ainda mais, tornando-se um polo de inovação e desenvolvimento para toda a região. Ana e Marcos, agora com os cabelos salpicados de prata, observavam o filho com orgulho e gratidão. A vida lhes havia ensinado que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas nos laços familiares, no amor compartilhado e no impacto positivo que se pode ter no mundo. Eles continuavam a trabalhar juntos, lado a lado, em seus projetos sociais e ambientais, sempre com a humildade e a paixão que os uniram. Seu José, já com a idade avançada, mas com o coração cheio de alegria, passou seus últimos anos rodeado pelo amor de sua família. Ele viu seu neto crescer, viu sua filha feliz e realizada, e partiu em paz, sabendo que havia cumprido sua missão. Sua memória permaneceu viva na fazenda, nas histórias que Gabriel contava e nos valores que ele cultivava. O ex-noivo, o outro Marcos, nunca conseguiu se reerguer. A vida o levou por caminhos tortuosos, e ele terminou seus dias sozinho, amargurado e com o peso do arrependimento. Sua história serviu como um lembrete sombrio das consequências da arrogância e da busca desenfreada por bens materiais em detrimento dos valores humanos. Ana e Marcos, por outro lado, construíram um império não apenas financeiro, mas de valores. Eles se tornaram um exemplo de como o amor pode superar a dor, a humildade pode vencer a soberba, e a dignidade pode reconstruir uma vida. Sua história foi contada e recontada no vilarejo, inspirando gerações a acreditar na força do caráter e na importância de fazer as escolhas certas. Em um fim de tarde, sentados na varanda da fazenda, Ana e Marcos observavam o pôr do sol, as mãos entrelaçadas. Gabriel, já um homem feito, trabalhava na horta, ao lado de sua própria família. Aquele cenário que um dia fora palco de humilhação e sofrimento, agora era o lar de uma família feliz e próspera, um testemunho do poder transformador do amor. Quem diria, Marcos? Ana sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele. Que o dia mais triste da minha vida se tornaria o começo da nossa maior felicidade. Marcos a abraçou com força, beijando seus cabelos. O destino é irônico, meu amor. Ele nos tirou tudo para nos dar o que realmente importava. Eles sorriram, lembrando-se de cada passo da jornada, de cada obstáculo superado, de cada lição aprendida. A história de Ana e Marcos não era apenas um romance, mas uma saga sobre a resiliência do espírito humano, a capacidade de perdoar e a eterna busca por um amor que, quando verdadeiro, é capaz de mover montanhas e reescrever destinos. Eles viveram felizes, não por terem uma fortuna, mas por terem um ao outro, e por terem construído uma vida baseada nos mais puros e verdadeiros valores. A fazenda, que um dia foi o palco da transformação de Marcos e do renascimento de Ana, continuou a ser um farol de esperança e prosperidade para as gerações que se seguiram. Gabriel, ao lado de sua esposa e filhos, expandiu o legado de seus pais, não apenas em termos de negócios, mas principalmente em valores. Ele garantiu que a essência da humildade, do respeito pela terra e pelas pessoas, e do amor incondicional, permanecesse viva em cada projeto, em cada semente plantada e em cada vida tocada. Os netos de Ana e Marcos cresceram ouvindo as histórias de seus avós, a saga do abandono no altar,
a redenção de um coração arrogante e a construção de um amor verdadeiro, em meio à simplicidade do campo. Para eles, a fortuna da família não era apenas dinheiro, mas um símbolo da força do caráter, da resiliência e da capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Eles aprenderam que o maior tesouro era o amor que os unia e o impacto positivo que podiam gerar no mundo. O vilarejo, antes um local esquecido, floresceu sob a influência da família Albuquerque. As escolas fundadas por Marcos e Ana formaram gerações de jovens preparados para o futuro, sem perder suas raízes. As cooperativas agrícolas prosperaram, garantindo dignidade e sustento para inúmeras famílias. A fazenda, com seus campos verdejantes e animais bem cuidados, tornou-se um exemplo de harmonia entre o homem e a natureza, um santuário de paz e produtividade. Ana e Marcos, em seus últimos anos, desfrutaram da tranquilidade de uma vida bem vivida. Seus corações, antes feridos e desorientados, estavam agora cheios de uma paz profunda e de uma gratidão imensa. Eles se sentavam na varanda, observando o sol se pôr sobre os campos que tanto amavam, e viam em cada raio de luz a prova de que o amor verdadeiro, quando cultivado com paciência e humildade, é capaz de florescer mesmo nos solos mais áridos. Eles partiram juntos em paz, como haviam vivido seus últimos anos, deixando para trás não apenas uma fortuna, mas um legado de amor, compaixão e sabedoria. A história de Ana e Marcos se tornou uma lenda, um conto que atravessou gerações, lembrando a todos que a vida, com suas reviravoltas e desafios, sempre oferece a chance de redenção e a promessa de que o amor, em sua forma mais pura, é a maior de todas as riquezas. E assim a fazenda, o vilarejo e os corações de todos que conheceram sua história continuaram a florescer, inspirados pela memória de um amor que começou com uma humilhação e terminou em um triunfo eterno. Décadas se passaram desde que Ana e Marcos partiram, mas a essência de sua história permaneceu viva, tecida no tecido do tempo e da memória do vilarejo. A fazenda, que testemunhou o início de tudo, não era apenas uma propriedade, mas um monumento vivo ao amor, à resiliência e à capacidade humana de transformação. As árvores que eles plantaram cresceram, oferecendo sombra e frutos, assim como os valores que semearam continuaram a nutrir as almas de seus descendentes e da comunidade. Gabriel, já um patriarca respeitado, carregava consigo não apenas o nome Albuquerque, mas o legado de seus pais e avô. Ele e sua família viviam na antiga casa da fazenda, que havia sido cuidadosamente preservada e ampliada, mantendo o charme rústico e as lembranças de cada canto. Seus filhos e netos cresceram ouvindo as histórias de Ana e Marcos, não como contos distantes, mas como lições de vida que moldavam seu caráter e suas escolhas. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não estava na riqueza acumulada, mas na capacidade de servir, de amar e de construir um mundo melhor. O vilarejo, agora, uma cidade próspera e vibrante, era um reflexo direto da visão e do trabalho incansável de Ana e Marcos. As escolas que eles fundaram se tornaram universidades rurais, atraindo estudantes de todas as partes, que vinham aprender sobre agricultura sustentável, gestão de recursos naturais e desenvolvimento comunitário. As cooperativas agrícolas se expandiram, tornando-se um modelo nacional de economia solidária, onde o lucro era compartilhado e a dignidade de cada trabalhador era prioridade. A história do casamento desfeito e refeito era contada em peças de teatro locais, em livros didáticos e em conversas à bebeira do fogão. Ela se tornou um mito fundacional para a região, um lembrete constante de que a humildade e o amor verdadeiro podem superar qualquer adversidade e que o julgamento superficial é sempre um caminho para a ruína. O nome do outro Marcos, o ex-noivo, era raramente mencionado, e quando o era, servia apenas como um contraponto sombrio à luz que Ana e Marcos trouxeram. Em um dia de primavera, uma das bisnetas de Ana e Marcos, uma jovem curiosa e cheia de vida,
encontrou um velho álbum de fotografias empoeirado no sótão da fazenda. Nele havia uma foto amarelada de Ana, em seu vestido de noiva, com um olhar de tristeza profunda. Ao lado, outra foto de Ana e Marcos anos depois, com sorrisos radiantes e os olhos cheios de amor. A jovem olhou para a imagem e, sentindo a força da história que a precedia, compreendeu que o amor de seus bisavós não era apenas um romance, mas uma filosofia de vida. Era a prova de que, mesmo quando a vida parece desabar, há sempre a chance de reconstruir, de perdoar e de encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. A fazenda, o vilarejo, a família, tudo era um testemunho eterno de que a verdadeira riqueza reside no coração e que o amor, quando puro e verdadeiro, é a herança mais valiosa de todas. A bisneta, cujo nome era Clara, sentiu uma conexão profunda com a história de seus bisavós ao folhear o álbum. Aquelas imagens, antes apenas registros de um passado distante, agora ganhavam vida, revelando a jornada de dor, superação e amor que moldou sua própria existência. Ela compreendeu que a prosperidade da família e da cidade não era um mero acaso, mas o fruto de escolhas corajosas e de um amor que se recusou a ser quebrado. Clara, inspirada pela resiliência de Ana e pela redenção de Marcos, decidiu dedicar-se ainda mais aos projetos sociais e ambientais que seus bisavós haviam iniciado. Ela se tornou uma jovem líder na comunidade, defendendo a educação rural, a agricultura orgânica e a preservação das tradições locais. Sua voz, carregada da sabedoria ancestral, ecoava nos conselhos da cidade e nas assembleias dos agricultores, sempre lembrando a todos da importância de manter os valores que construíram aquele lugar. A fazenda, agora um centro de pesquisa e desenvolvimento agrícola de ponta, também servia como um museu vivo, onde as ferramentas antigas de seu José eram exibidas ao lado de tecnologias modernas. Visitantes de diversas partes do país vinham conhecer a Fazenda Albuquerque, não apenas por sua inovação, mas pela história inspiradora que ela representava. Guias contavam a saga de Ana e Marcos, e a cena do abandono no altar, seguida pela redenção e pelo amor verdadeiro, era narrada com a emoção de um conto épico. A memória do outro Marcos, o ex-noivo, era um lembrete sutil, quase um sussurro no vento, de que as escolhas têm consequências duradouras. Sua história não era celebrada, mas servia como um contraponto, uma sombra que realçava ainda mais a luz e a força do legado de Ana e Marcos. Era a prova de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói com integridade e amor. Os descendentes de Ana e Marcos, ao longo das gerações, continuaram a honrar a memória de seus antepassados, vivendo de acordo com os princípios de humildade, trabalho árduo e compaixão. A fortuna da família, longe de corromper, tornou-se um instrumento para o bem, um meio para continuar a transformar vidas e a proteger o meio ambiente. Em uma noite estrelada, Clara sentou-se na varanda da fazenda, o mesmo local onde Ana e Marcos haviam compartilhado tantos momentos de alegria e reflexão. Ela olhou para o céu, sentindo a presença de seus bisavós em cada estrela cintilante. A história deles não era apenas um capítulo encerrado, mas uma chama que continuava a iluminar o caminho de todos. Era a prova viva de que o amor, em sua forma mais pura e resiliente, é a verdadeira herança que transcende o tempo, inspirando gerações a construir um futuro onde a dignidade, a humildade e a esperança sempre prevaleçam. E assim, a lenda de Ana e Marcos se perpetuava, um testemunho eterno do poder transformador do coração humano. A lenda de Ana e Marcos, contada e recontada, não era apenas uma narrativa do passado, mas um guia para o presente e uma bússola para o futuro. Clara, com sua paixão e liderança, personificava essa continuidade. Ela não apenas administrava os negócios da família com a mesma visão de seus bisavós, mas também se dedicava a projetos que levavam a mensagem de resiliência e amor a outras comunidades, inspirando um movimento de desenvolvimento sustentável e social em toda a região. A Fazenda Albuquerque, sob a gestão de Clara, tornou-se um centro de excelência em agroecologia e permacultura, atraindo pesquisadores e jovens aprendizes de todo o mundo.
As técnicas de cultivo que seu José havia ensinado a Marcos agora eram aprimoradas com ciência e tecnologia, sempre com o respeito pela terra e pela biodiversidade como pilares. A fazenda era um laboratório vivo, onde a inovação se encontrava com a tradição, provando que é possível prosperar sem comprometer o futuro. Clara, em suas palestras e conferências, sempre começava sua fala com a história de seus bisavós. Ela descrevia a dor de Ana no altar, a arrogância de Marcos e a reviravolta que o amor e a humildade trouxeram. Ela usava a narrativa como um poderoso exemplo de que as maiores riquezas não são materiais, mas intangíveis. A integridade, a compaixão e a capacidade de perdoar e recomeçar. Sua voz firme e inspiradora tocava os corações de milhares, reforçando a crença de que cada indivíduo tem o poder de mudar seu próprio destino e o de sua comunidade. A cidade, antes um vilarejo humilde, era agora um modelo de desenvolvimento integrado, onde a economia local prosperava em harmonia com a natureza e o bem-estar social. As escolas e universidades fundadas pela família Albuquerque formavam cidadãos conscientes, com um profundo senso de responsabilidade e um compromisso inabalável com os valores que Ana e Marcos haviam semeado. O legado do outro Marcos, o ex-noivo, havia se desvanecido completamente, tornando-se uma nota de rodapé esquecida na história. Sua vida, marcada pela superficialidade e pela busca incessante por bens materiais, era um contraste gritante com a plenitude e o impacto duradouro da vida de Ana e Marcos. A justiça, no final, não se manifestou apenas na riqueza material, mas na perpetuação de um amor e de valores que transcendiam o tempo. Em uma cerimônia anual na fazenda, que celebrava a colheita e o aniversário de casamento de Ana e Marcos, Clara reuniu sua família e a comunidade. Ela plantou uma nova árvore, um carvalho forte e majestoso, ao lado das árvores que seus bisavós haviam plantado. Que esta árvore, ela disse com os olhos brilhando, seja um símbolo de que o amor e a humildade são as raízes mais profundas de nossa existência. Que ela nos lembre que, assim como a vida de Ana e Marcos floresceu das cinzas da dor, o futuro de nossa comunidade sempre encontrará força na verdade e no coração. E assim, a história de Ana e Marcos continuou a ser escrita não apenas nas páginas de um livro, mas na alma de cada pessoa que se inspirava em seu legado. Era uma história sem fim, um ciclo contínuo de esperança, transformação e amor, que provava que a verdadeira riqueza é aquela que se constrói com o coração e se compartilha com o mundo. O tempo, implacável em seu avanço, continuou a tecer a tapeçaria da vida na cidade, que um dia fora um humilde vilarejo. As gerações se sucederam, e Clara, a bisneta que encontrou o álbum empoeirado, tornou-se uma matriarca sábia e reverenciada, assim como Ana e Marcos antes dela. A fazenda Albuquerque, sob sua liderança e a de seus descendentes, não era apenas um império agrícola, mas um símbolo vivo de que a verdadeira prosperidade nasce da terra, do trabalho honesto e do amor ao próximo. Em uma tarde de outono, enquanto as folhas douradas dançavam ao vento, Clara, já com a voz embargada pela idade, reuniu seus netos e bisnetos sob a sombra do majestoso carvalho que ela mesma havia plantado. Ela segurava em suas mãos o mesmo álbum de fotografias, agora ainda mais desgastado pelo tempo e pelo carinho de tantas mãos. Com um sorriso sereno, ela abriu na primeira página, onde a imagem de uma jovem Ana, com o olhar triste, contrastava com a alegria de Marcos ao seu lado, anos depois. Meus queridos, ela começou, sua voz suave, mas carregada de uma emoção profunda. Esta é a história de seus bisavós, Ana e Marcos. Uma história que começou com a maior das humilhações, quando Ana foi abandonada no altar. O coração dela estava em pedaços e a vergonha parecia insuportável. Ela fez uma pausa, e os olhos das crianças brilhavam com a curiosidade e o fascínio. Mas o destino, meus amores, tem seus próprios planos. Aquele que a abandonou, o outro Marcos, afundou na própria arrogância e ganância, perdendo tudo. Enquanto isso, o Marcos, que se tornou seu bisavô, um homem que também foi cego pela superficialidade,
Foi forçado a viver no campo, a sentir a terra, a aprender o valor do trabalho e da humildade. E foi ali, na simplicidade da fazenda, que o amor verdadeiro floresceu. Clara apontou para as fotos de Ana e Marcos radiantes com Gabriel, o filho deles ainda bebê. Eles construíram uma vida juntos, não com base em riquezas, mas em valores. Eles transformaram a dor em esperança, a humilhação em dignidade e a fortuna que herdaram em um legado de compaixão e progresso para todos nós. Ela fechou o álbum com um suspiro, seus olhos marejados. A história de Ana e Marcos nos ensina que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, que a humildade é a base de toda a sabedoria e que, não importa quão escura a noite possa parecer, o sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Eles nos mostraram que a vida é uma jornada de aprendizado e que o maior tesouro que podemos ter é um coração cheio de amor e a coragem de ser quem realmente somos. As crianças, com os olhos fixos na avó, sentiram a força daquela história, a emoção que ela transmitia. A lenda de Ana e Marcos não era apenas um conto, mas uma verdade viva, um eco que ressoava em cada canto da fazenda, em cada sorriso, da família em cada semente plantada. Era a prova eterna de que o amor, quando puro e resiliente, é capaz de reescrever destinos e de construir um futuro onde a esperança nunca morre. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? A história de Ana e Marcos nos lembra que a vida é cheia de reviravoltas e que a verdadeira felicidade muitas vezes floresce onde menos esperamos, desde a dolorosa humilhação no altar até a redenção de um coração arrogante e a construção de um amor inabalável na simplicidade do campo. Cada capítulo foi uma lição de vida. Vimos a força da Ana, a transformação do Marcos e o legado de valores que eles construíram, provando que o amor, a humildade e a dignidade sempre prevalecem.